Olá, senhores e senhoras, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito reforçar o ensino, colaborar com a educação de todos aqueles profissionais que tenham a topografia como uma disciplina de seus currículos ou façam dela a sua profissão. Eu vou inicialmente dar boas-vindas aos novos inscritos, fico muito satisfeito com isso e quero também dizer que nesta aula de hoje eu vou ensinar como se usa a calculadora eletrônica Casio FX82MS na topografia, especificamente para o cálculo do azimuth topográfico, usando uma das suas funções, que é a polar XY, que retorna essas coordenadas polares, que é a distância e um ângulo. Eu poderia fazer esse vídeo com a duração máxima de 8 minutos, mas eu estaria fugindo um pouco ao propósito do canal, que é reforçar o ensino e a educação, o reforço profissional, porque estaria fazendo como a maioria dos vídeos que tratam desse assunto, do ensinar a operar com a calculadora, que o assunto fica assim, a operação mecânica, apertar os botões sem saber por que as coisas acontecem. Então, eu preparei uma aula em que pretendo que vocês tenham um pouco mais de conhecimento a respeito do que está por trás de certas operações nesse cálculo do azimuth usando essa calculadora. Então vamos a ele. Mostro então aqui a vocês um plano cartesiano, o quadrante trigonométrico, em que temos aqui os quadrantes trigonométricos nomeados de 1 a 4 no sentido anti-horário, no sentido trigonométrico, e essas coordenadas retangulares x e y são correspondidas com as coordenadas polares, distância r e azimuth θ. Esse ângulo θ, que é o argumento assim desse vetor que tem como módulo a distância r, ele é calculado pela função atan2xy, que eu já fiz algum vídeo sobre ela e quero agora sim tecer mais alguns detalhes, que ela é usada dentro dessa calculadora nessa subrotina, POL-XY. A calculadora Casio FX82Fs, ela usa o sistema da mão direita, que é o chamado destrógero, em que esse ângulo θ varre esses quadrantes no sentido anti-horário. Esse chamado sistema da mão direita, que se vocês imaginarem o polegar saindo da tela, os dedos da mão direita eles vão mostrar o giro desse ângulo x no sentido para alcançar o eixo y, e isso é chamado então o sistema da mão direita ou sistema destrógero. Eu quero destacar esse sistema porque na topografia ele não é usado. Na topografia usa-se o sistema da mão esquerda, chamado levógero. Agora, eu faço uma pergunta aqui, o que acontecerá se inverter o sentido destrógero da mão direita para levógero da mão esquerda? Nós vamos precisar fazer a inversão desse sentido, porque nós vamos para o campo da topografia, que nós queremos o azimuth topográfico, não o azimuth dado pela calculadora eletrônica. Esses são os quadrantes da Casio, como eu já falei, e são então da mão direita. Estão assim a mão direita, em que o giro dos dedos mostra o giro do eixo x coincidindo com y, e o polegar
na direção do eixo Z, que neste caso está saindo da tela. E os quadrantes trigonométricos, então, são esses, eu os marquei aqui, em que o eixo X está assim voltado para baixo, o eixo Y para a direita, isso não importa, e o eixo X, então, girando aqui no sentido, no caso aqui da mão esquerda, se vocês imaginarem aqui a mão esquerda, esses quadrantes vão ficar na forma que apresento aqui, 1, 2, 3 e 4, né? A mão esquerda aqui estivesse abraçando o eixo dos eixos, ou o eixo das altitudes, os dedos da mão esquerda seguiriam esse sentido de rotação, que seria o sentido positivo ou da mão esquerda. Então, reparem então que nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo e terceiro. Nessa mão esquerda, nesse sistema destrógeno da mão esquerda, reparem que aquele terceiro quadrante, ele ficou substituindo, como na figura de cá, o primeiro quadrante. Esse, então, é o sistema da mão esquerda. Os eixos estão aí nos dedos e o polegar apontando para o Z, ou altitude. Então, uma consequência de se mudar do sistema da mão direita para o da mão esquerda é que se inverte o sentido de crescimento do ângulo θ. Então, o ângulo θ vai crescer no sentido horário, no sentido do movimento dos ponteiros do relógio. Ele cresce nesse sentido. Então, ele cresce de aqui 0 até mais 180. E vindo no sentido contrário, vindo aqui de 0 até menos 180, porque estaria no sentido anti-horário. Nós vamos adotar esse campo de definição do θ, que é o intervalo considerado aqui na calculadora Cássio. Vai de menos 180 até mais 180. Já falei disso em outros vídeos e reforço aqui, né? O primeiro quadrante, então, Cássio se transforma no terceiro quadrante, ao se inverter esse sistema da mão direita para a mão esquerda. Então, aqui está o da mão direita, temos aqui o primeiro quadrante. Aqui está o da mão esquerda e ficará aqui o terceiro quadrante na correspondência lá com o primeiro quadrante. Então, qual é a relação entre o ângulo θ da Cássio FX 82MS, né, e o azimuth topográfico? Existe uma relação entre esse ângulo e o azimuth topográfico? Sim. O azimuth topográfico, então, será esse ângulo θ dado pela calculadora Cássio, mas já considerando o sistema da mão esquerda, somando-se 180 graus a esse ângulo θ, considerando o sistema da mão esquerda. Fiz uma figurinha aqui para mostrar, então, compondo aqui os quadrantes topográficos, mostrando aqui o norte, e aqui em vermelho tem o primeiro quadrante topográfico, o segundo, o terceiro e o quarto, e aqui está o sentido de crescimento da mão esquerda do azimuth, vindo do norte até a direção considerada. E os quadrantes primeiro, segundo, terceiro e quarto, aqui em azul, que serão os quadrantes da Cássio FX, da calculadora, e esse ângulo θ será positivo aqui no primeiro e segundo quadrante, já considerando a mão esquerda, o polegar está saindo daqui, e o terceiro quadrante, então, aqui será correspondente ao abscissa x e y negativas. Então, está tudo aqui direitinho. Aqui temos o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, tudo se passa como se a origem de contagem do ângulo θ da calculadora fosse o ponto sul, e a origem de contagem do azimuth na topografia fosse o ponto norte. Então, o azimuth θ dado pela calculadora aqui, ao se somar 180 graus,
ele ficará referido ao norte, que será o azimuth topográfico. Então, o azimuth topográfico, que é todo este ângulo, será esse ângulo θ, no sentido levógeo, né, da mão esquerda, mais esses 180 graus. E essa é a relação entre o azimuth de 1 para 2 topográfico com o ângulo θ da calculadora Casio FX. Então, no sistema da mão esquerda, a origem do ângulo θ aqui da calculadora é o ponto sul e cresce para oeste, cresce no sentido horário. Está aqui então a relação, mais uma vez, e esse ângulo θ de 1 para 2, ele é dado na calculadora por essa função pol de polar xy. Essa função que nós vamos tratar nesse vídeo de hoje. O primeiro, segundo e terceiro quadrante aqui na figurinha azul são os quadrantes trigonométricos, mas considerando o sistema da mão esquerda e considerando ali em ordinal, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, são os quadrantes topográficos, agora também na mão esquerda. Então, ambos os sistemas já estão na mão esquerda, no sistema levógero, como se faz em topografia. Agora, como se inverte o sentido de um eixo? Para inverter o sentido de um eixo orientado, né, basta multiplicar suas coordenadas por menos 1. Vamos ver. Coloquei aqui um eixo orientado de 0 para A, com as suas coordenadas aqui 1, 2, 3 e 4 ao longo desse eixo. Temos como operador de rotação de um ângulo, pela fórmula de Euler, esse E, que é a base dos logaritmos neperianos, elevado a Iθ, que é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Nada mais é do que a fórmula de Euler. Quando o θ for 90 graus, substituído aí na fórmula de Euler, cosseno de 90 graus vai valer 0. E o seno de 90 graus vai valer 1. Então, aqui vai ficar só o I. Isso aqui some. Então, o E elevado a Iθ, que é o I 90 graus, vale I. Então, isso daí equivale a uma rotação de 90 graus. E esse I é um operador da rotação de 90 graus. Correto? Então, fazendo o giro de 90 graus, esse eixo OA vai para essa posição vertical OA'. E se nós aplicarmos mais um giro de 90 graus, né, aqui está o OA', é o I vezes OA. Esse I é o operador de rotação de 90 graus. Se aplicarmos mais uma rotação de 90 graus, ele vai para a posição OA duas linhas. Então aqui ficou de cabeça para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, porque em relação a esse eixo OA, essas coordenadas aqui são negativas. Então esse eixo OA duas linhas, ele é o eixo OA' vezes I. Esse eixo OA' é o I vezes OA. Então é o I vezes OA operado por esse I que faz girar 90 graus. Então, I vezes I vai dar I ao quadrado. Então, OA duas linhas é I ao quadrado vezes OA. I ao quadrado, o I é raiz de menos 1, o I ao quadrado é menos 1. Então, reparem que, trocando o sinal das coordenadas, nós invertemos os eixos. O sentido fica invertido. É isso que nós vamos fazer no nosso trabalho aqui, no nosso vídeo, para inverter os eixos considerados na calculadora FX 82S. Então temos aqui um problema. Dadas as coordenadas retangulares dos pontos P1, N1, Norte 1, Este 1, P2, Norte 2, Este 2, em um sistema da mão esquerda, que é o da topografia, calcular o azimuth e a distância do ponto P1 para o ponto P2. Considere que será usada a calculadora Casio FX 82MS. Então, nós temos aqui, para exemplo,
um ponto P1, que eu dei umas coordenadas 1 e 1, N1 é igual a 1, E1 é igual a 2, e o ponto P2, que eu botei as coordenadas N2 é igual a 2 e E2 é igual a 2, ambas positivas, né? Então, para a solução, sem usar a calculadora Cássio, como é que nós fazemos em topografia? Calcularíamos o rumo, identificaríamos o quadrante e depois teríamos o azimuth. Para ter o rumo, que seria esse θ, o que nós faríamos? É de P1 para P2, né? É P1 para P2, então na topografia nós fazemos coordenadas do 2 menos a de 1, essa é a ordem obedecida na topografia, é 2 menos E1, N2 menos E1, é o destino menos a origem, assim se faz na topografia. Agora, para usar a Cássio, temos que transformar o sistema dela, da mão direita, para o sistema da mão esquerda. E nós já sabemos como é. É trocando o sinal das coordenadas, né? Como se faz isso? Multiplicando essas coordenadas por menos 1. Então, essas coordenadas N1 e E1, nós vamos multiplicá-las por menos 1. Vai ficar menos N1 menos E1. O P2 vai ficar menos N2 menos E2. E para calcular, então, o ângulo θ, tangente do θ ficaria, então, como está na topografia, reparem só, seria E2 menos E1, N2 menos N1, mas nós trocamos o sinal. Então, operando o sinal aqui do parêntese, como fica isso? Já operando e ordenando, fica E1 menos E2, N1 menos E2. Então, ao trocar o sinal das coordenadas, reparem que ficou nessa ordem, ó. Origem menos destino. É assim que vai se calcular o ângulo θ na calculadora. Ao se introduzir as coordenadas na calculadora para calcular o azimuth, nós vamos obedecer essa ordem. Origem menos destino. E não a ordem da topografia, que é destino menos a origem. Então, os pontos dados NE ficariam assim. Na topografia, esses pontos são do primeiro quadrante, são ambos positivos. Então, a tangente de θ 1 para 2 seria dada assim. No caso, aqui usando a Cássio, né, é 1 menos E2. Aqui já é com a Cássio, origem menos destino. A origem é 1, o destino é 2. 1 menos E2, mais 1 menos E2. Isso aqui já obedecendo essa troca de sinal das coordenadas. Então, como é que nós ficamos? Mais 1 menos 2 dá menos 1. Reparem, então, que ficamos no que o ponto era do primeiro quadrante. Aqui, ao se inverter os sinais, que com isso vai se inverter o sentido, do estrógeno para o da mão esquerda, ficou menos 1 que é do terceiro quadrante. Então, na topografia, o que é primeiro quadrante, na calculadora, ficou no terceiro quadrante. Então, lá na calculadora, o ângulo θ1 ele é calculado por aquela função atan2, que já entra considerando os sinais, e operando na calculadora, nós vamos ver depois, retorna esse ângulo menos 135 graus, que a calculadora, assim como a função atan2, ela já opera considerando os sinais, não é preciso o operador fazer aquela análise visual. Já fiz um vídeo sobre isso. Então temos aqui na figurinha como é que fica a situação. Menos 135 graus. Onde fica o menos 35 graus? Está ele aqui. Ele é negativo por quê? Porque ele está com o sinal contrário ao sinal arbitrado como positivo. Nós estamos no sistema da mão esquerda. E esse ângulo θ aqui, ó, ele está no sentido anti-horário. Então, ele é negativo, porque ele é da mão direita. Então, ele é marcado para cá. Ele direitinho aqui. Então, o sentido é negativo porque ele é da mão direita. Tá? O azimuth de 1 para 2, então, é esse ângulo, é esse θ que a calculadora dá, mais 180 graus. Vai dar, então, os 45 graus.
Essa relação é a relação entre o azimuth e o ângulo dado pela calculadora. Temos ali os 45 graus, tá, senhores? Tá direitinho, né? Isso é o que acontece entre a calculadora já com esses sinais invertidos. E reparem que os eixos se invertem. Esse eixo X ficou com o sentido invertido em relação ao eixo do norte. O eixo Y ficou com o sentido invertido em relação ao eixo este, que nós trocamos o sinal das coordenadas, e com isso inverteu-se o sentido dos eixos. Fizemos isso. Ao se fazer isso, invertendo-se o sentido dos eixos, nós invertemos, né? Temos assim o primeiro quadrante e o transformado no terceiro quadrante. Usando a Cássio fx, fica sendo assim. Para calcular o azimuth e a distância, usamos essa função pol r de θ, né? Onde esse x aí nessa função é norte, origem, menos norte, destino, como vimos. Origem menos destino, que já estamos obedecendo, fazendo o sistema ser da mão esquerda. O y aí, o segundo membro, vai ser oeste de origem menos oeste de destino. E a sintaxe da função pol ficará sendo assim. Pol, quando chamarmos na calculadora, nós primeiro introduzimos norte origem menos norte destino, vírgula, este origem menos este destino e o sinal de igual. Fazendo isso, a calculadora vai nos retornar a distância e o ângulo que ela vai retornar estará no intervalo de menos 180 a mais 180, com origem no sul, porque é o sistema da mão esquerda. E o azimuth de 1 para 2 será esse ângulo que a calculadora vai dar mais 180 graus. E a distância é a raiz quadrada desse x2 mais y2, tá? Então, nessa calculadora, estou apresentando ela aqui, uma fotografia dela, uma imagem. Então, nós temos, para operar essa calculadora, vamos ligar a calculadora. A primeira coisa que se faz é nessa tecla ON, como mostra aqui. Ao fazer isso, vamos chamar a função polar pol, que é nessa tecla que está assinalada aí, indicada pela seta. Então, chamamos a função pol e ela aparece aqui no visor, pol, e aqui aparece um cursor piscando, que eu não tenho pisca-pisca, então não deu para botar aqui. Mas fica pol, abre parênteses, e aqui um pisca-pisca pedindo, então, as coordenadas, como eu já mostrei a vocês. A função, então, pol é norte de origem, nós digitaríamos aqui no teclado norte de origem, menos, com esse menos aqui do teclado, norte de destino, vírgula. Essa vírgula é aqui uma vírgula do teclado. As coordenadas não tem vírgula. Ela é o sistema americano. Onde tem coordenada, onde tem vírgula nas nossas coordenadas, será ponto. Então, essa vírgula aqui será nessa tecla que nós vamos colocar essa vírgula. E depois o sinal de igual vai fazer, então, retornar a distância. Então, aqui no visor, a distância será indicada. E para obter o ângulo, nós vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui, ó, tem uma letrinha aqui, em vermelho, que na máquina vocês veem bem, é alfa. Está ao lado aqui da tecla Shift. Então temos que acessar a letra F, temos que acessar, para ter o ângulo, temos que acessar uma letra F aqui acima da tecla TAN, que é então o ATAN, o arco tangente, para ter o ângulo. E nós vamos então clicar o botão alfa, esse botão alfa, que fica aqui
ao lado do Shift, depois clicamos essa tecla TAM, né? Aqui está a sequência das teclas. O alfa mais TAM igual, e tecla-se nessa função igual, na tecla igual. Vai retornar então aqui no mostrador o ângulo θ, de 1 para 2, no modo decimal. Para passar do modo decimal, quer dizer, para passar para o azimuth topográfico, é só somar 180 graus. Então aqui colocamos mais 180 graus, então já vamos ficar com o azimuth na topografia, o azimuth topográfico. E para ter essa azimuth em grau, minuto e segundo, nós vamos teclar nessa tecla de grau, minuto e segundo. Basta clicar que ele automaticamente transforma para grau, minuto e segundo. Temos então ele aqui em grau, minuto e segundo. Então vamos fazer um exercício na calculadora. Vamos dar esses dois pontos para suas coordenadas UTM e calcular o azimuth de P1 para P2. Temos esse azimuth P1 com as coordenadas NE 7.339.578.027 metros e o E 371.563.196. E o P2 NE está aí, 7.347.189,786 e o E 372.294,847. Essa vírgula, quando for introduzida lá na calculadora, coloca-se o ponto, né? Então a resposta vai dar essa aqui, essa distância e isso direitinho. Então, a seguir, vamos fazer uma aplicação usando a calculadora direitinho para prosseguir esse vídeo. Calculadora Casio FX82MS, o azimuth, dadas as coordenadas UTM de dois pontos, o azimuth do ponto P1 para o ponto P2. Fiz um esqueminha aqui do ponto P1 para o P2 e, contrariamente, como nós já vimos na parte teórica, para a entrada de dados na Casio, para ficar com a Casio, né, voltada com origem para o sul, nós vamos fazer, como foi lá, origem menos o destino, contrariamente na topografia, que o azimuth é coordenadas do destino menos da origem. Então, eu tenho aqui as coordenadas UTM de P1 e P2, já botei aqui as respostas só para a gente conferir, e eu vou então fazer aqui a operação com a máquina. Então a primeira coisa que se faz é ligar a máquina, aqui nesse botãozinho ON. ON, liguei. Ligando, eu vou chamar a função polar, que é essa POL, essa tecla POL, polar. Então já está aqui aparecendo no visor a polar, parêntese, e o cursor piscando, esperando as coordenadas. Eu vou então colocar o N da origem, está aqui, é 7.39578.027 menos o N do destino, 7.347.189.786, vírgula. A vírgula que separa um do outro é aqui no teclado, essa tecla aqui, vírgula. Vírgula, o E da origem, 371.563.196 menos o E do destino, 372.294.847 e fecho o parêntese da função POL, que aqui nessas teclas de abrir e fechar parênteses, fechei. E teclo então agora o igual. Aí me dá a resposta como retorno a distância. A distância é 7.000, no visor aqui eu escrevi aqui já no caderno, 7.646,6
842 metros. Arredondei aqui. E agora então eu vou pedir o ângulo da Cássio. É o ângulo com origem no sul. Para pedir o ângulo, eu continuo com a máquina do jeito que está, que a rotina está lá dentro, e vou clicar essa tecla alfa ao lado do shift. Então, alfa, e vou aqui na tecla TAM, que eu quero pegar um F que está aqui em cima da tecla TAM. TAM igual. Me deu então aqui menos, eu escrevi aqui no caderno, menos 174,509,53,19 graus. Isso é com origem no sul, mas para ter o azimuth, eu tenho que ter a origem no norte. E o sinal está negativo porque ele está no sentido anti-horário. E nós sabemos já pela teoria que o sentido, esse sentido anti-horário aqui, fazendo essa convenção, é o sentido negativo. Então agora eu vou somar 180 graus para referi-lo ao norte, mais 180 e tecla em igual. Fiquei então com esse ângulo aqui, 5,49 e tal, aqui no visor, está no modo decimal. Para passar para grau, minuto e segundo, é só clicar nessa tecla aqui, que está no grau, minuto e segundo. Então, tecla aqui, já ficou então em grau, minuto e segundo, que é 5 graus, 29 minutos, 25,69. Escrevi aqui no caderno. 5 graus, 29 minutos, 25,69 segundos. Então, esse aqui já está referido ao norte, esse azimuth de 1 para 2. E aquele θ 2, ele estava referido ao sul agora. Estava ao sul, estava aqui no sentido arbitrado como negativo, que eu estou considerando aqui, como vimos na nossa teoria, como o sentido positivo, o sentido da mão esquerda. O sentido da mão esquerda é esse. Esse aqui é o ângulo positivo. Como ele está assim, ao contrário, então está no sentido negativo. Está aqui. Então, senhores, eu espero que tenha ficado claro. É muito simples fazer isso com a máquina e vai ajudar muito nos cálculos topográficos. E quem gostou desse nosso vídeo, dê o like, um like e compartilhe com outros colegas seus para que esses conhecimentos cheguem a todos. Então, até a vista, pessoal. Façam todos um bom proveito. Tenham uma boa tarde.